nenhuma grande visibilidade em prol disso. Mas ontem começou a circular pelo próprio MBL. Olha só quanto a política brasileira é louca. O MBL fez a seguinte postagem: os nomes das pessoas que falaram que votariam em Rogério Marinho e votaram em Pacheco. E aqui, nesse post, estava Soraya Tronic, a Mara Gabrilli, o Efraim, sabe, o Alessandro daqui, o Jordano daqui de São Paulo, e o Marcos Duval, o Romário, ou seja, circulou. Marcos Duval fez uma postagem falando que isso é fake, tá? E disse: eu já venho falando que devido às minhas investigações, eu sofreria, contra o presidente Lula, eu passaria a sofrer ataques. E ele falou que esse seria mais um dos ataques. Vindo do MBL, eu não acredito que é por causa da situação com o Lula, tá? O que acontece? Continuou aqui a circular nas redes sociais vídeos, tá? Então esse aqui é o próprio Marcos Duval colocando. As pessoas questionaram o Marcos Duval porque ele deu esse abraço no Pacheco. Todos aqueles que votaram em Pacheco foram cumprimentá-lo depois da votação. E segundo o que o MBL fala e segundo o que as pessoas falam, é que todos aqueles que foram votar, que votaram nele, é que foram abraçar. Os que não votaram fizeram coro contra ele, ninguém foi nem cumprimentar o Pacheco. E o Marcos Duval foi lá. Então o Marcos Duval escreveu aqui, ó: pessoal, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de civilidade. Pacheco é um amigo que tem há 4 anos, e com a educação que aprendi com os meus pais, fui dar os parabéns pela vitória e aproveitei para perguntar amanhã se será pautado o meu pedido de CPI do terrorismo. Tá, ele que fez o pedido da CPI do terrorismo. Então ele foi muito massacrado em virtude disso, tá? O Carlos Jordi também fez essa postagem aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Esse aqui é o senador Davi Alcolumbre, tá? O senador Davi Alcolumbre, ele tá dando um abraço aí, sabe? Felicitações. E o senador Davi Alcolumbre foi o articulador da campanha do Pacheco, tá? Então ele foi o responsável por articular a campanha. Então teve um grande abraço do Marcos Duval, conversas e diálogos ali. E o Alcolumbre foi o cara que foi o articulador da campanha do Pacheco. O Alcolumbre, que já foi presidente do Senado também, teve decisões polêmicas, foi apoiado pelo Bolsonaro e entrou, assim como depois o Pacheco foi apoiado pelo Bolsonaro para tirar o Alcolumbre. Então, o Alcolumbre articulou agora para que o Pacheco se mantivesse, e o que dizem é que o Alcolumbre foi o responsável por manter as articulações e as trocas de cargos para que os senadores fizessem as votações. Então, foi o que aconteceu em relação ao Marcos Duval. As críticas que aconteceram foram justamente essas aí, tá? Só que assim, a gente tem que olhar com um pouco mais de sobriedade sobre o que está acontecendo. O Gustavo Gaia, tá? Que foi quem começou e quem mobilizou essa votação do Rogério Marinho, ele colocou o seguinte aqui, ó: eu tenho acompanhado os senadores de perto nas últimas semanas e faço a ideia de quem são os senadores que nos traíram. O povo na votação, quem traíram o povo na votação do Senado. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza: o senador Marcos Duval não é um deles. Então, assim, o que a gente acontece? O que a gente consegue ver? Sabe? É um radicalismo, é uma tomada de decisões sem diálogos antes, e uma busca pelo protagonismo e uma busca pela visibilidade incessante. As pessoas não assumem, sabe, a responsabilidade dos seus atos, vem, presta contas, presta esclarecimentos. É o que deve ser, tá? Então, assim, eu vejo que hoje a política ela é tomada no calor do momento, principalmente por parte da direita. A direita é muito polarizada.
Você quer um exemplo? O Kim Paim, que é um influenciador de direita antigo, veio fazer acusações contra o Gustavo Gaia, e o Gustavo Gaia começou a briga com o Kim Paim, e o MBL continuou a briga, e o Nando Moura veio atacar o Nicolas Ferreira. Enfim, essa turma que se diz de direita, sabe, muitas dessas pessoas estão buscando apenas visibilidade, lacrar, ou seja, falam que é uma coisa da esquerda tentar lacrar, mas a gente vê que realmente é algo atinente ao político, né? Ao ser político como um todo. Uma coisa eu sei de tudo isso: quem perdeu em toda essa história, principalmente se realmente o Marcos Duval sai, é o povo brasileiro, porque sem uma contraposição, sem uma oposição dura de quem tem coragem, como o Marcos Duval vinha fazendo junto ao PT, parabéns, você não sabe quem é que pode chegar lá. E se Marcos Duval realmente sai agora, na minha visão, e essa é a minha visão, não é um abraço, não é uma mudança e nem sequer um voto que mudaria tudo, porque você tem que olhar o contexto todo. Ele foi o único que teve coragem de vir e peitar Lula, peitar o Flávio Dino, juntando provas e trazendo provas, e assim, você analisa o contexto e não atos tópicos. Mas essa é a graça da democracia, né? Então eu queria que você colocasse o seu comentário, o que você pensa de tudo isso, se você concorda com Marcos Duval, se você discorda de Marcos Duval. E eu, na minha visão, eu concordo com ele que se ele é amigo do Pacheco, é a postura mais séria. Ele tem que ir lá e cumprimentar. Agora, uma coisa é certa: o próprio Gustavo Gaia, que começou a mobilização, falou: o Marcos Duval ajudou e ajudou muito na candidatura do Rogério Marinho. Então, no final das contas, a gente vê que essa polarização, esse extremismo, mais uma vez, estraga o diálogo da direita brasileira, o diálogo daqueles que querem fazer oposição ao Lula, e o Brasil sai agora com a chance de perder um grande senador que realmente teve coragem de fazer oposição. Se eu tiver equivocado, fique à vontade para colocar seu comentário, mas esse é o meu posicionamento, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, tá? Ao meio-dia eu volto com outro vídeo para você e espero que o meu canal continue sendo a fonte de informação para você de uma maneira séria, serena, não radical, para que você entenda um pouquinho mais o mundo da política, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.